Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo por aqui e hoje vamos dar continuidade ao estudo do Regimento Interno do TJ de Goiás. Veremos neste vídeo o artigo 4º, que trata basicamente do Instituto da Eleição, como ocorre a eleição no TJ goiano. Vamos lá então. Quando falamos em eleição no Tribunal de Justiça goiano, devemos ter em mente que ela pode ocorrer através de dois caminhos. O primeiro deles é quando o Tribunal Pleno elegerá determinadas autoridades. Por sua vez, pode também o órgão especial eleger autoridades distintas. Então, são dois os caminhos. Vejamos agora quem o Tribunal Pleno elege e quem o órgão especial também elegerá. Temos no primeiro momento que o Tribunal Pleno elege os órgãos de direção. Portanto, o Tribunal Pleno elege presidente do TJ, vice-presidente do TJ e um corregedor-geral de Justiça. Estes três camaradas formam os órgãos de direção. Recapitulando, o Tribunal Pleno elege presidente do TJ, vice-presidente e corregedor-geral de Justiça. São conhecidos estes camaradas como órgãos de direção. Por sua vez, o órgão especial vai eleger autoridades distintas. Fica a cargo do órgão especial a eleição dos membros do Conselho Superior da Magistratura, das comissões permanentes e, por fim, da Diretoria de Revista Goiana de Jurisprudência. Recapitulando, a eleição. O Tribunal Pleno ele elege presidente, vice e corregedor-geral. O órgão especial elege membros do Conselho Superior da Magistratura, membros das comissões permanentes e a Diretoria de Revista Goiana de Jurisprudência. Toda essa turma aqui terá um mandato com duração de 2 anos. Portanto, o mandato aqui tem duração máxima de 2 anos, ok? Seguindo um pouco mais, vamos ver agora as características desta eleição. Temos como característica inicial que esta eleição contará com votações secretas, portanto, a votação será sigilosa. Temos o seguinte, então, o Tribunal Pleno, ele vai eleger o presidente, vice e o corregedor-geral de forma sigilosa. E o órgão especial elege membros do Conselho Superior da Magistratura e os membros das comissões permanentes, além da Diretoria de Revista Goiana de Jurisprudência, também de forma secreta. Portanto, a votação é secreta no Tribunal Pleno e também no órgão especial, ok? Uma outra pergunta que fica, também dentro das características, é quando esta eleição ocorrerá. Bom, coloquei aqui. A eleição ocorrerá na penúltima, cuidado aqui, sessão plenária do último ano do mandato. Então, na penúltima sessão do último ano do mandato. Vamos esquematizar para entender melhor. Vimos que o mandato tem duração de 2 anos. Então, vamos colocar aqui, 2 anos, ok? O regimento interno diz que a eleição ocorrerá no último ano do mandato, portanto, vamos fatiá-lo ao meio. Temos o ano 1, o ano inicial, e o ano 2 aqui. A eleição ocorre no último ano, portanto, a eleição ocorrerá aqui, no último ano. Mas tem um detalhe, diz ainda o regimento que ela acontece na penúltima sessão plenária deste último ano. Então, vamos supor que aqui tinha uma sessão marcada, sessão plenária marcada, outra aqui, outra e uma final aqui. Esta aqui é a sessão plenária final. Vimos, o regimento está dizendo que a eleição ocorrerá na penúltima sessão plenária. Portanto, a eleição ocorre aqui, na penúltima sessão plenária do último ano do mandato, ok? Então, assim encontramos o momento da eleição. Seguindo um pouco mais, vamos ver agora como ocorre a votação. Bom, a votação será eleito aquele que atingir a maioria dos votos dos membros, portanto, a maioria dos votos. Quais membros? Depende também do cargo. Os membros do Tribunal Pleno, se for para a eleição de presidente, vice ou corregedor-geral de Justiça, ou os membros do órgão especial, se for para membros do Conselho Superior da Magistratura, das comissões permanentes ou da Diretoria de Revista Goiana de Jurisprudência. Se eventualmente empatar, eu até coloquei aqui, caso de empate, uma nova eleição será feita, uma nova votação, que contará com a presença apenas dos mais votados. E se mesmo assim empatar, persistindo o empate, daí sim o mais antigo será considerado camarada eleito, beleza? Recapitulando, a maioria dos membros votam, a maioria do Tribunal Pleno ou do órgão especial, vai depender de qual cargo aqui estamos escolhendo, tá? Em caso de empate, uma nova votação é marcada com a presença apenas dos mais votados. Persistindo o empate, o mais antigo é considerado o eleito. Maravilha?
Avançando um pouco mais, vamos ver os inelegíveis para cargos de direção. Só recapitulando, quando eu falo cargo em direção, devemos ter em mente que são aqueles ocupados pelo presidente, vice-presidente e corregedor-geral de justiça. Essa galera está impedida de exercer um mandato subsequente se já atuou em mandato imediatamente anterior. Portanto, eu até coloquei aqui, ó, quem já exerceu um mandato anterior dessa turma aqui, né, de cargo em direção, está proibido, é vedado que ocupe um mandato subsequente. Vamos ver graficamente para entender melhor. Vamos imaginar que em 2018, determinado camarada foi eleito para um cargo em direção, suponhamos presidente do TJ, tá? Então, em 2018, o camarada foi eleito presidente do TJ goiano. A pergunta que fica é, quando chegar em 2020? Afinal de contas, o mandato tem duração de 2 anos. Em 2020, este camarada, ele pode ou não pode concorrer novamente? A resposta que fica é não. Ele se torna, neste momento, inelegível. Portanto, não poderá concorrer para esta eleição imediatamente subsequente, ok? Agora, quando chegar em 2022, daí sim, ele pode concorrer normalmente. Portanto, em 2022, ele se torna elegível e poderá concorrer normalmente, ok? Só recapitulando, o regimento interno do TJ de Goiás diz o seguinte: os ocupantes de cargo em direção, ou seja, presidente do TJ, vice e corregedor-geral de justiça, se já ocuparam um mandato anterior, não podem ocupar um mandato subsequente, ok? Então, avançando, chegando praticamente ao fim aqui, vamos ver agora aquele camarada que foi eleito para completar o mandato. Portanto, temos um determinado mandato que vagou por alguma situação e o camarada, houve uma eleição e o camarada foi eleito apenas para completá-lo. Aqui temos duas situações possíveis. Se ele completou por período inferior a um ano, ou seja, por menos de um ano, ele fica elegível, tá? Ele pode se candidatar para a eleição subsequente. Agora, se ele completou por um tempo maior que um ano, ele fica inelegível e não pode concorrer para a próxima eleição. Maravilha? Temos o seguinte, então. Vamos imaginar o seguinte: o mandato tem duração, como vimos, de 2 anos. Vamos supor que o cargo vagou nos 8 primeiros meses do mandato. Ou seja, o camarada completou aqui, beleza? Então, ele ficou no cargo durante todo esse período, completando aqui 1 ano e 2 meses. Neste caso, o regimento interno diz que se ele ficou por mais de um ano completando o mandato, ele é inelegível. Isso significa que numa próxima eleição, na eleição subsequente, ele não poderá concorrer. Beleza? Agora vamos apagar aqui e imaginar uma outra situação. Vamos supor o seguinte: este camarada aqui, ele completou só a partir daqui, ó, dos últimos 5 meses. O cargo foi vagar só nos 5 meses finais, ok? Aqui o anterior ocupante estava no cargo e só aqui tivemos que o cargo vagou. Nesta situação, como ele completou por menos de um ano, ficou apenas 5 meses no cargo, ele pode concorrer para uma próxima eleição. Ele é elegível. Maravilha? E para finalizarmos o vídeo, vejamos uma observação final, que trata dos escrutinadores. Quando falamos dos escrutinadores, estamos nos referindo àquelas pessoas responsáveis pela apuração das eleições. Eles fazem toda a parte burocrática da coisa, ok? Os escrutinadores, o regimento interno diz o seguinte, que são 2 e são designados pelo presidente do Tribunal de Justiça de Goiás. Maravilha? E assim encerramos este vídeo. Espero que tenham gostado. Se curtiu, deixa um like, se inscreve no canal, que vai fortalecer bastante, pessoal. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.